Era uma vez 3 investidores, um conservador, um moderado e um experiente. O conservador alocou a maior parte do seu dinheiro em ativos pós-fixados, e aí num ano que a bolsa disparou 30%, a carteira dele não tinha rendido nem 10%. Já o moderado tinha uma alocação distribuída entre renda fixa pós-fixada e ações. Consequentemente, ele achava que estava preparado, mas naquele ano a inflação disparou e ele percebeu que ele não tinha nenhum investimento que fosse proteger ele da alta do IPCA. Consequentemente, a rentabilidade do portfólio dele acabou sendo negativa em termos reais. Já o terceiro investidor, um investidor experiente ou agressivo, comprou a maior parte dos seus investimentos em ações. Consequentemente, ele esqueceu que num cenário de alta de inflação, os juros tendem a subir e isso faz com que o preço das ações caiam e naquele ano seguinte ele acabou perdendo muito dinheiro com seus investimentos. O que esses 3 perfis de investidores têm em comum? Nenhum deles soube montar uma alocação estratégica para o seu perfil de investidor. Meu nome é Alex Larara, eu sou estrategista de investimentos e hoje eu vou falar com você sobre como montar uma alocação estratégica na ótica técnica. Então, quais são as metodologias que existem que podem te ajudar a montar essa alocação. E se essa é a sua primeira vez aqui no canal, lembra de se inscrever e ativar as notificações. Periodicamente eu faço algumas lives que vão te ajudar a aprender mais teorias de investimento e, além disso, você vai ficar atualizado com os novos vídeos. Então, já se inscreve e ativa todas as notificações. O primeiro modelo que eu gosto muito de utilizar para a construção de alocação estratégica é um modelo criado em 1950 por Harry Markowitz. Markowitz ganhou um prêmio Nobel de Economia em 1990, porque esse modelo dele mostrou que você selecionar isoladamente os ativos não é a forma mais eficiente para se construir um portfólio. O modelo de Markowitz deu origem ao que a gente chama de teoria moderna do portfólio, e ele busca equilibrar a relação risco-retorno das carteiras. Por isso que ele também tem o nome de modelo de média variância. E ele, para ser calculado, vai se utilizar do risco e do retorno histórico dos ativos, mas além disso, ele leva em consideração a correlação entre os ativos. Ou seja, se eles se comportam de maneira semelhante, igual ou não, e em quais momentos de tempo. Porque se um ativo sobe ao mesmo tempo que o outro sobe, não adianta você ter esses 2 ativos na sua carteira. É melhor você colocar 2 ativos diferentes, porque eles podem se equilibrar em momentos de crise. Por exemplo, no momento em que a renda fixa está subindo, a bolsa pode estar caindo. Então, um pode compensar o outro de acordo com as suas correlações mais negativas ou mais baixas. Depois, lá no meu Instagram, eu vou fazer um vídeo falando sobre correlação. Então, acessa lá o Instagram e busca pelo meu perfil, @investe-bem-melhor, e me segue para aprender mais sobre essa teoria que é tão interessante. Uma das coisas que eu gosto mais nesse modelo é o fato de você poder construir a relação risco-retorno entre os ativos e formar uma fronteira que a gente chama de fronteira eficiente, onde você vai encontrar a melhor combinação de risco e retorno de acordo com as classes de ativos que você está colocando na sua carteira. Assim como os outros modelos, ou pelo menos a maioria deles, acaba sendo um modelo bem estatístico que demanda um pouco mais de conhecimento de números para você construir ele, mas dá para ser construído num Excel. E é esse modelo de otimização que você pode pedir para ele trazer para você qual a melhor combinação entre as classes de ativos que você considera de acordo com o seu perfil de risco. Então imagina que você quer uma carteira com um risco de 5%, ou seja, volatilidade de 5%. E aí você tem algumas classes de ativos e a relação risco-retorno e correlação entre elas. Quando você combina tudo isso, você consegue encontrar a melhor proporção para cada classe no seu portfólio. Agora, um outro método que é muito mais simples de você determinar a sua alocação estratégica, que é o seu nível neutro, chama método 60-40. E ele é um método extremamente simples, testado ao longo do tempo, mas ele funciona principalmente para investidores com um patrimônio um pouco mais elevado, com mais apetite por risco e com uma visão bem de longo prazo. O 60-40 é uma proporção de 60% em ações e 40% em renda fixa que acabou se popularizando através dos fundos mais institucionais de grandes gestores e se provando, ao longo prazo, entregar uma boa performance. Ele acaba sendo um portfólio muito mais comum nos Estados Unidos e, por isso, para o brasileiro, é um portfólio muito agressivo. Mas ainda assim é uma alocação que pode funcionar se você tiver esse perfil mais agressivo e não for alocar o seu dinheiro principalmente no Brasil. Eu acho que aí, se você for utilizar o método 60-40 e esse 60% em ações, o ideal é que você aloque principalmente no mercado global, focando em Estados Unidos. Porque aqui no Brasil, a bolsa com uma alocação passiva tem se provado uma péssima entregadora de retornos. Agora, os 40% em CDI com certeza vai beneficiar o seu portfólio.
Mas é claro que na prática você mesmo pode diversificar e mudar esse 60-40 para 70-30 ou 30-70, por exemplo. Você pode ser um conservador e colocar 30% no máximo em renda variável e 70% em renda fixa. Dessa maneira você evita pegar grandes oscilações do seu portfólio. Ainda que eu vou te dizer, um conservador aqui no Brasil ter 30% de ações é bastante agressivo. Mas isso eu digo que é bastante agressivo porque, na minha experiência, eu percebo que a Bolsa Brasileira ela entrega pouco retorno de maneira passiva. Então esses 30% em ações brasileiras não vão ser muito benéficas para o seu portfólio. E 70% só em CDI, às vezes pode ficar para trás. Por isso que é importante ter também um pouquinho de juros real na carteira. Mas aí, vai lá no vídeo sobre classe de alocação, classes de investimentos, que você vai poder entender um pouco mais sobre isso. Agora me conta, dos métodos que eu comentei até agora, qual que você acha que se encaixaria com o seu perfil? Um método mais estatístico ou um método mais subjetivo que foi, entre aspas, provado ao longo do tempo? E me diz, qual a proporção de alocação nas classes que tem hoje na sua carteira? E se você está gostando desse vídeo, lembra de já deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, ativando as notificações. Se você ativar ali no sininho todas as notificações, você vai conseguir receber não só os vídeos que saem semanalmente aqui no canal, como você também vai conseguir ficar atualizado com as lives que eu faço periodicamente. Existem outras metodologias de alocação estratégica que eu não vou entrar aqui tanto no detalhe, porque elas são até um pouco mais complexas. Uma delas é utilizada por um grande investidor chamado Ray Dalio. Provavelmente você já deve ter ouvido falar, se não ouviu, dá uma pesquisada nele. Mas o Ray Dalio, ele traz um pouco daquele conceito de all-weather portfolio, que seria o portfólio preparado para todos os climas, que na verdade são alocações estratégicas que você pode criar para diferentes cenários econômicos. Então, vamos dar um exemplo. Se for um cenário em que a inflação está sendo projetada para ficar muito mais elevada nos próximos anos, então você pode montar um portfólio que tem um percentual mais alto de ativos que te protegem da inflação, como por exemplo o Tesouro IPCA. Agora, se for um cenário em que a expectativa de queda nas taxas de juros, principalmente as taxas pré-fixadas, você pode montar um portfólio que a maior parte dele, né, ou uma parte mais relevante da renda fixa, seja em ativos pré-fixados. Ou em um outro cenário macroeconômico, em que a economia está crescendo, os juros estão baixos e a inflação bastante controlada, você pode ter um percentual mais relevante em ações. Dessa forma, em cada um desses climas você vai ter uma roupa diferente e não vai tomar chuva saindo de regata na rua. E agora, se você já se assustou lá com o modelo de Markowitz que eu comentei, da teoria moderna do portfólio, esse aqui pode te assustar ainda mais. Essa metodologia de montar uma alocação estratégica de investimento, ela pode te assustar realmente. Ela chama paridade de risco e ela funciona levando em consideração que cada uma das classes de ativos tem um nível de volatilidade diferente e uma correlação com o seu portfólio diferente umas das outras. Consequentemente, mesmo que você tenha ali somente 10 ou 15% de ações no seu portfólio, essa classe de ativo ela pode representar até mesmo uns 40% do risco da sua carteira. É isso mesmo, 40% do risco da sua carteira pode vir de uma única classe de ativo, mesmo que ela tenha somente 15% de alocação do seu valor total. Isso acontece porque essa classe ela tem uma volatilidade muito mais alta do que as demais. Então imagina que o CDI hoje tem uma volatilidade por volta de 0,10% ao ano. Mas, por exemplo, o S&P ou o próprio Ibovespa tem volatilidades perto de 18% ao ano. Isso é muito mais do que 10 vezes a renda fixa. Ou seja, você vai estar tomando um risco muito grande para ter um retorno maior. Então, o objetivo de colocar renda variável no seu portfólio é sim para obter um retorno maior, um potencial de retorno maior. Só que, em troca, você acaba assumindo um risco potencial também mais elevado. Consequentemente, esse percentual de risco ele acaba sendo muito mais representativo para o seu portfólio. Então, se o seu portfólio tem 15% em ações, mas algum ativo, por exemplo, ações, tem uma volatilidade de 20%, e o seu portfólio, vamos supor, tem uma volatilidade de 5%, pode ser que esses 20 contribuam aí com quase metade do risco da sua carteira, simplesmente porque aquela classe tem realmente muito risco. Eu acho que hoje deu para cansar, hein? Hoje eu acho que deu para cansar sua mente a respeito de como montar uma alocação estratégica. Talvez você não tenha aguentado ficar até o final, talvez até um amigo seu que você mandou esse vídeo tenha saído no meio do vídeo porque começou as coisas ficarem muito complexas. Mas eu te sugiro,
Se você não entendeu, volta esse vídeo do início, vai fazendo algumas anotações, porque dá para você aprender a montar uma carteira estratégica e não ficar dependendo ali daquele assessor de investimento que joga para você qualquer distribuição que ele acha que faz sentido. Agora, se você quer se tornar um profissional de investimentos e até mesmo um estrategista de investimentos, vale a pena você se inscrever aqui no meu canal, me seguir lá no Instagram, porque aqui você vai aprender a fazer parte de uma comunidade de investidores que raciocina de maneira crítica e investe bem melhor.